Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez, é uma honra, é um prazer, é uma satisfação estar mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV para junto darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que nós temos aqui toda quarta e todo domingo. Sempre nós temos quarta e domingo, estamos colocando vídeo novo aqui no canal. Você que é inscrito e não recebe os avisos que tem vídeo novo na quarta e no domingo, é porque você esqueceu de apertar no sininho. Aperte no sininho, porque toda vez que colocamos um vídeo novo, e sempre na quarta e no domingo, você recebe o sinal que tem vídeo novo no canal, tá bom? E se Deus permitir, domingo, vamos trazer a parte final daquele assunto que nós falamos domingo, agora, sobre a vinda, o reino e o juízo. Se Deus permitir, domingo, vamos trazer a parte final desse assunto. E você que ainda não é inscrito no canal Jailson HMTV, se inscreva, certo? Compartilhe e não esqueça de dar o like, que é muito importante. Muito bem, vamos abrir as escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, só apenas o versículo 1, para a gente começar a nossa pequena palestra aqui no nosso canal. Muito bem, Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há, ou nenhum juízo, nenhum julgamento há. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há julgamento, não há condenação para os que estão aonde? Em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E baseado nessa escritura de Romanos, capítulo 8, verso 1, o tema da nossa palestra é os dois corpos. Os dois corpos. Esse é o tema da nossa palestra de hoje, de quarta-feira. Muito bem, agora, os dois corpos, vamos ver o que o primeiro mensageiro, o que o apóstolo Paulo, o mensageiro profeta da era de Éfeso, falou, irmão, sobre esses dois corpos. Porque esse é o nosso tema de hoje, sobre os dois corpos. E vamos tomar a Bíblia e vamos ver o que é que Paulo, o primeiro mensageiro, falou sobre esses dois corpos. Vamos começar aqui em Romanos, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 14 de Romanos, capítulo 8. Do versículo 15 até o versículo 14 de Romanos, capítulo 8. Vamos ver o que é que Paulo, o primeiro mensageiro, falou sobre esses dois corpos, que esse é o nosso tema de hoje, os dois corpos. Vamos lá, versículo 5, Paulo diz assim, ó: porque os que são segundo a carne inclina para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Isso aqui, irmão, está falando sobre os que nascem da carne e os que nascem do Espírito. Jesus falou sobre isso no Evangelho de João, capítulo 3, para Nicodemos. Jesus falou sobre esse ensinamento. E Paulo continua: porque a inclinação da carne é morte. Morte, irmão. E essa morte aqui é morte espiritual, porque existem três tipos de morte: a física, a espiritual e a eterna. Essa aqui se refere à morte espiritual. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha aí, vida e paz, um reino de paz. Mas aonde? Isso é na alma. Vamos adiante. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, quer dizer, não é sujeito aos ensinamentos, à doutrina, e nem em verdade o pode ser. Verso 8. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí, preste atenção, irmão. E aqui Paulo está falando sobre esses dois corpos. Depois a gente vai tomar a mensagem profética para saber o que são esses corpos, esses dois corpos. Versos 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto
por causa do pecado. E pecado aqui, irmão, está no singular. Falando do pecado original, que é a incredulidade. Porque é um ensinamento dentro da mensagem que diz que o pecado original foi sexo. Isso é errado. Isso é um equívoco. O profeta diz que o pecado original foi incredulidade. Aí sim, depois que eles pecaram, aí sim, depois que veio o ato sexual. Mas o pecado original foi incredulidade. Certo? Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Se você está em Cristo, você não é incrédulo. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 11. E se o Espírito daquele dos mortos, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita, pelo seu Espírito que em vós habita. Versos 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificareis das obras do corpo e vivereis. Verso 14. Vamos até o versículo 17. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você veja, irmão? Paulo aqui ensinando sobre os dois corpos. Assim, que corpos são esses, irmão? Depois a gente vai ver a revelação profética sobre esses dois corpos que Paulo está ensinando. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filho, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, e herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 17, Paulo aqui está falando exatamente dos dois tipos de corpos. É o assunto de nós hoje. Vamos continuar com Paulo, em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, de 1 Coríntios, do versículo 15 até o versículo 20 de 1 Coríntios. Paulo aqui está falando sobre os dois corpos. Essas escrituras que vamos ler agora, irmão, de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 20, ela tem dois sentidos. Ela se cumpre tanto numa esfera espiritual, como também se cumpre numa esfera literal. Aí você, que tem um discernimento, vai discernir como ela está se cumprindo na sua vida. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 15 em diante. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Paulo está perguntando. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarai, pois, o membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Como eu falei, você pode tomar essas escrituras e levar para os dois ângulos, tanto para o lado espiritual como para o lado natural. Como é que essas escrituras estão se cumprindo na sua vida? Paulo vai lá, olha aqui, ele faz a pergunta. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Verso 16. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa carne? Ih, rapaz. Depois eu vou ler aqui a mensagem, o Deus dessa era maligna, onde o profeta fala sobre esses dois corpos, e a gente vai descobrir quem são esses corpos que Paulo está falando.
Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da prostituição. E aqui você pode, irmão, tomar isso nos dois sentidos, como eu falei. Tanto no sentido espiritual, como no sentido natural. Fugir da prostituição. Como eu posso, irmão Jailson, fugir da prostituição no sentido espiritual? Desses dogmas que é criado dentro da mensagem, desses companheirismos que são criados dentro da mensagem. Tudo isso é prostituição. Porque está tudo contra a palavra da hora, contra a mensagem da hora. Então fuja dessas prostituição. Fuja da prostituição. Todo pecado, olha aqui, pecado no singular. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha aí. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? E aí? E aí, meus irmãos? Que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Aqui, irmão, entra um assunto interessante. Eu vou só puxar aqui um ponto, né? Quem sabe que futuramente a gente pode falar sobre isso, o livre-arbítrio. Porque, deixa eu voltar aqui, porque segundo a tradução religiosa e alguns pastores da mensagem, crê que o livre-arbítrio é a escolha. Mas para que serve o livre-arbítrio? Eu creio no livre-arbítrio, eu creio. Mas a gente precisa saber para que serve o livre-arbítrio. Senão, irmão, isso é para a gente tomar a nossa escolha. Será que é isso mesmo? Olha o que é que Paulo diz. Verso 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Olha o que é que Paulo diz. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Agora Paulo está fazendo uma pergunta. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, ele cita isso também. Ele diz que o vento sopra e vai para onde ninguém sabe para onde ele foi. E aí? Ele diz aqui no verso 20: porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja aí, irmão. Veja aí que escritura tremenda. Paulo aqui explicando sobre os dois corpos. Esses dois corpos. E você pode aplicar isso tanto na esfera espiritual como na esfera natural. Agora, vamos, irmão, vamos tomar o profeta. Vamos ver o que aqui o profeta de Deus, o sétimo anjo, ele nos traz, ele fala para nós sobre esses dois corpos. Vamos aqui. Mensagem, a gente leu Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 14, e 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 ao 20, onde Paulo, o primeiro mensageiro da primeira era da igreja, fala sobre esses dois corpos. Agora, vamos tomar o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, o último. Ele vem trazer a luz sobre esses... Quem é esses dois corpos? Ou você faz parte de um corpo, ou você faz parte do outro. Então vamos ver o que é que ele diz sobre isso. Na mensagem, o Deus dessa era maligna, pregado no dia 1º de agosto de 1965. Parágrafo 177 ao 179. Muito bem, vamos lá. Vamos tomar o profeta agora nisso aqui. Para a gente saber sobre quem são esses dois corpos, irmão Jailson. Aí você vai descobrir aonde você faz parte. Ou você faz parte de um corpo, ou você faz parte de outro. Vamos lá. Parágrafo 177 da mensagem, o Deus dessa era maligna. Olha o que o sétimo anjo diz. Não, Senhor. A Bíblia chama estes últimos dias para os cristãos para sair daquela prostituta. Isso aqui é Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Não participar dos seus pecados. É o que o profeta está dizendo aqui, ó. Não, Senhor. A Bíblia chama esses últimos dias para os cristãos para sair daquelas prostitutas. Irmão, eu vou falar aqui uma coisa aqui. Vou abrir um parênteses para falar algo aqui.
No tempo do profeta, do irmão Branham, o sétimo anjo, essa palavra cristão, ela tinha ainda um bom sentido. Tinha. Mas hoje, hein? Século 21, ano 2025. Será que essa palavra cristão hoje tem algum valor, irmão? Meu Deus. Essa palavra cristão saiu, acabou-se, irmão. Virou uma coisa comum, porque todo mundo quer ser cristão, o espírito quer ser cristão, o macumbeiro quer ser cristão, o católico quer ser cristão, o LGBT+, quer ser cristão, todo mundo quer ser cristão. Essa palavra perdeu o sentido. Que você pergunta para mim, irmão, você é cristão? Não sou. Mas, irmão, a palavra cristão significa semelhante a Cristo. Eu creio, eu sei disso. Mas essa palavra cristão perdeu o sentido no decorrer dos tempos. Eu não sou cristão. Então o que é que você é, irmão Jailson? Eu sou um Brana. Eu sei que isso é difícil. Mas eu estou fazendo parte da família de Deus do dia. A família Brana. Como no tempo de Lutero, que foi a família Lutero. Como no tempo de Wesley, que foi a família de Wesley. Como no tempo dos Pentecostais, que foi a família Pentecostais. Hoje nós estamos vivendo em uma nova aliança. E a família de Deus do dia é a família Brana. Mas vamos continuar com o sétimo anjo. Isso aí é um assunto para o futuro. Não, senhor. A Bíblia chama estes últimos dias para os cristãos para sair daquela prostituta, aquela árvore do bem e do mal. Claro que ela tem o bem. Pode alguém falar mal de um hospital? Não, senhor. Biblioteca? Não, senhor. Cultura? Não, senhor. Mas, vê, eles estão dando aquilo sem a palavra. Aí, tá vendo aí? Sem a palavra. Isso também está acontecendo, irmão, entre os pastores da mensagem. Estão dando dogma, crédito pro povo. Vê qual enganoso é isso? Dando uma igreja para ir, uma adoração para adorar, um Deus assentado sobre o trono. A Bíblia prediz isso. Isso aqui, irmão, esse Deus assentado sobre o trono, muitos estão esperando ainda algo para acontecer no futuro, mas está acontecendo agora, atualmente, no nosso tempo, irmão. Isso começou no tempo do sétimo anjo. Agora, se você pertence a um daqueles corpos, agora, vamos entrar num assunto agora. O profeta diz, agora, se você pertence a um daqueles corpos, há somente 2 deles na terra agora. Olha aí. Sempre tem sido, será até Jesus vir. Esse vir aqui, irmão, não é a segunda vinda, porque a segunda vinda já aconteceu. Não é a terceira vinda, porque isso já aconteceu. Esse vir aqui é quando foi estabelecido o julgamento do trono branco. Isso é no meu entendimento. E um deles serão destruído. E um deles, um daqueles corpos, será destruído. Agora, você pertence a um dos corpos. Você une-se a um deles e o outro você nasce nele. Olha aí, olha aí. O profeta está falando sobre os 2 corpos. Aí ele está dizendo aqui, ó, que você une a um desse corpo e no outro você nasce nele. Ele continua. O outro, você é parte dele porque você nasce nele. Você tem que ser parte dele. Poderia eu negar que tenho um braço? Tanto quanto eu poderia negar qualquer palavra de Deus? Se eu sou parte de Deus, então, que você é parte de Deus, você não pode negar a palavra de Deus da hora, irmão. Aí o profeta diz, sou parte de William Branham. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei da família Branham. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Sou parte de William Branham. Sou em partes. Cada parte é parte minha. Cada palavra de Deus tem que encaixar no meu espírito. Tem que encaixar na minha alma. Tem que encaixar no meu viver. Isso tem que encaixar nas minhas ideias. Se minhas ideias são contrárias àquilo, então o Espírito de Deus não habita em mim.
isso é certo. Eu não posso negar nenhuma dessa palavra disto. Então você já deu para perceber qual é esse corpo que ele está falando? Ele está falando do corpo da palavra, irmão. E você nasce nisso. Mas o problema é que tem muitos pastores da mensagem, irmão, que tá por aí pregando a mensagem, que crê no profeta, mas eles estão negando. Estão pregando só aquilo que eles acham conveniente a eles. E o profeta continua aqui no parágrafo 179. Você pertence a um dos corpos. Tem que ser. Isso tem que ser. Ou é o corpo de Deus, que é a palavra. Olha aí. Olha aí. Olha aí qual um desses corpos. Isso tem que ser. Ou é o corpo de Deus, que é a palavra, ou o corpo de Satanás pela igreja. Você está vendo aí, irmão? Você faz parte da Assembleia de Deus, você está no corpo de Satanás. Na Batista. Não, irmão. Satanás, irmão, não tem nada, não está nem se importando com a Assembleia de Deus, com a Batista, com o... Não. É agora aqui dentro o povo da mensagem. Hein? É entre o povo da mensagem, irmão. Porque aqui onde tinha a revelação profética do dia. E aqui que o diabo está... Na mensagem de Cristo, o mistério de revelado, o irmão Branco fala sobre a ilusão de Satanás. O que tem de pastor da mensagem, eu estou falando de pastor da mensagem, não estou falando de pastor da Batista, nem da Universal, não, estou falando de pastor da mensagem, que estão na ilusão do diabo. Estão iludidos com Satanás, pastor da mensagem, com a Bíblia da mão e com a mensagem da mão, sendo iludido pelo diabo. Eu não tenho medo de dizer isso não, irmão. Você pertence a um desses corpos. Tem que ser. Isso tem que ser. Ou é o corpo de Deus, que é a palavra, ou é o corpo de Satanás pela igreja. Sabe? Comperismo. Comperismo A, comperismo de Goiânia, comperismo de Campina, comperismo de Joinville, comperismo de Santa Catarina, comperismo da Paraíba, comperismo de Caiçara, comperismo disso, comperismo A. Tudo o corpo de Satanás. Por quê? Eles negam a palavra na sua plenitude. E o mundo inteiro eu tenho que pertencer a alguma igreja. Isto adora alguns deuses. E quem é esse Deus? Quem é o Deus dessa era maligna? É Satanás. As pessoas estão adorando Satanás achando que estão adorando a Deus. Você tem que adorar ou o Deus do conhecimento. Você descansará sobre o que você ouviu através do conhecimento. Você descansará sobre isso ou aquilo outro. Você descansará sobre a palavra de Deus pela fé, que é revelação, observando e vindicar. Isto é fazer isto verdadeiro. A verdadeira igreja de Deus está. Tá vendo aí, irmão? A igreja que você faz parte da verdadeira igreja de Deus, você está no corpo correto, que é a palavra. Não, irmão Jailson, eu não creio nisso não, porque o meu pastor não crê nisso não. Então, em que tipo de corpo você está, irmão? Você está no corpo da palavra ou no corpo da igreja? Que você estiver no corpo da palavra, você está no corpo de Deus. Que você estiver no corpo da igreja, você está no corpo de Satanás. Não importa em qual tabernáculo da mensagem você está, irmão. Porque eu vou dizer algo aqui, irmão. Tem tabernáculo da mensagem que é mais pior do que as igrejas lá fora. Muito pior. É o profeta, irmão. É o sétimo anjo. Deixa eu repetir mais uma vez aqui o parágrafo 179 da mensagem. O Deus dessa era maligna. Veja o que é que o profeta diz. Você pertence a um dos corpos. Tem que ser. E aí, irmão? Isso tem que ser. Ou é o corpo de Deus, que é pela palavra, mas a palavra do dia, irmão. Irmão, pastor, irmão Jesus, como é que eu sei que meu pastor está pegando a palavra do dia? Preste atenção. Examine. Mas o problema, irmão, é que o povo da mensagem, a maioria do povo da mensagem, não está nem aí com a Bíblia nem com a mensagem, irmão.
Eu já vi pessoas dizer, não, irmão Jailson, não precisa ficar lá nas mensagens, não. Tem um pastor lá, o pastor que faz essas coisas, tá vendo aí? E é desse tipo de gente que esses pastores gostam. Eu não caio nessa onda não, meu irmão. Isso aí é ilusão de Satanás. Que eu cair nessa onda, eu vou fazer parte da igreja do corpo de Satanás. Eu quero fazer do corpo de Deus, que é a palavra da hora. Você pertence a um dos corpos, tem que ser. Isso tem que ser. Ou é o corpo de Deus, que é pela palavra, ou é o corpo de Satanás pela igreja. Irmão Jailson, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tomo a Santa Ceia com pão asmo, lava-pé e vinho. Eu não creio em uma trindade de 3 pessoas. Eu creio no único Deus. As mulheres lá da nossa igreja se vestem comportamento, de forma composta, da maneira que a Bíblia ensina. Lá não tem pastora, não tem mulher pregadora. E aí, irmão? E aí? O que é que Paulo disse em Hebreus capítulo 6? Deixa esse rudimento e siga a perfeição. Mas o problema, irmão, que o diabo fez muitos pastores da mensagem parar. Tem muitos pastores da mensagem, irmão, que está parado. Nem vai para trás, nem para frente, nem para cima, nem para baixo. Está estacionado. Está pior do que uma galinha. Porque a galinha cisca aqui, cisca ali, vai para ali ciscando. Está paradão. Aí diz assim, estamos esperando a volta de Jesus. Meu Deus. Irmão, eu vou ler esse parágrafo aqui para a gente encerrar a nossa palestra de hoje. Meu Deus. Você pertence a um dos corpos. Tem que ser. Isso tem que ser. Ou é o corpo de Deus, que é pela palavra, ou o corpo de Satanás pela igreja. O mundo inteiro, eu tenho que pertencer a alguma igreja. Isso adora algum Deus. Você tem que adorar ou o Deus do conhecimento, você descansará sobre ele. Você descansará sobre o que você ouve através do conhecimento. Você descansará sobre isso ou aquilo outro. Ou você descansará sobre a palavra de Deus pela fé. Observando, vindicar isso e fazer isso verdadeiro. A verdadeira igreja de Deus está. Irmão, que Deus nos ajude. O meu propósito aqui não é criticar ninguém. Não é questão pessoal, certo? Eu não levo isso para o lado pessoal. A questão aqui é doutrinária. Eu quero te ajudar para você posicionar. Em qual corpo, irmão, você está posicionado? Ou no corpo de Deus, que é a palavra da hora, ou no corpo de Satanás, que é a igreja, tá bom? Que Deus nos ajude. Se Deus permitir, domingo estamos de volta aqui para concluir o nosso assunto que nós pegamos domingo passado, que é sobre a vinda, o reino e o juízo. Se Deus permitir, domingo vamos concluir esse assunto, vamos trazer a segunda parte sobre desse assunto, tá bom? Que Deus abençoe, e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like para nos ajudar, tá bom? Que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado em vossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo, e shalom para todos vocês, em nome do Senhor Jesus.